Bem-vindos e bem-vindas ao Doutora Beth Responde, o seu programa semanal para melhorar os relacionamentos afetivos difíceis. Se você tem dependência emocional de uma pessoa, seja ela um parceiro amoroso, filhos, mãe, pai, irmãos ou amigos, ou apenas tem uma dificuldade pontual, traga a sua pergunta e vamos conversar sobre ela. Quem sabe um ponto de luz se acenda. Olá! Hoje é terça-feira de carnaval, dia 28 de fevereiro de 2017. Eu quero agradecer muito a sua presença e me desculpar porque esse programa acontece de domingo. E ele foi passado, sim, eu fiz o programa no domingo com esse tema, codependência e ansiedade, que é bem importante, que assim, pode ajudar bastante pessoas, porque eu percebo que muitas pessoas sofrem muito de ansiedade. E ele aconteceu, mas o som ficou todo atrapalhado. Tinha duas vozes ao mesmo tempo e quero agradecer, além de me desculpar, agradecer às pessoas amigas que ficaram lá até o final tentando me avisar que o som estava horrível, todo mundo me via os slides, mas não conseguia me escutar muito bem. Bom, coisas da tecnologia, então hoje estamos aqui para gravar o programa, então ele não vai ser ao vivo, né, desta vez, e colocar no YouTube, porque afinal de contas está todo mundo esperando para saber, né, o que a gente pode falar de novo, de interessante e de importante a respeito de codependência e ansiedade. Muito bem, vamos lá. Primeiro a gente precisa discernir aqui a diferença entre medo e ansiedade. O que eu percebo é que muitas pessoas confundem essas duas coisas, né? O que é medo? As pessoas às vezes falam um pelo outro, né? Como se fosse a mesma coisa e não são. Então vamos entender primeiro o que é medo. Então medo se refere a um objeto ou uma situação real que está acontecendo agora. Então é um perigo imediato. Então se eu estou aqui conversando com vocês e entrar um lobo ali pela minha porta, nossa senhora, né? Vou dar um pulo, subo naquele armário lá no primeiro suspiro, né? Porque afinal, né? Então isso é medo, né? Tem muito a ver com uma reação automática da gente, instintiva muitas vezes, e a gente assim, nem tem tempo muito de pensar, né? Ok, agora, o que é ansiedade? Ansiedade é a sensação desagradável de tensão e apreensão. É uma reação física e mental, então tem sintomas mentais e físicos, de antecipação a um risco no futuro, né, de algo desconhecido ou estranho. Então, quando eu imagino que alguma coisa possa me causar algum risco no futuro, eu fico ansiosa, né? Isso é uma reação também natural, e a gente, vamos dizer assim, pode ter mais ou menos, e é isso que a gente vai ver agora, né? Quais são as questões importantes aí em relação ao até nível, sintomas de ansiedade. Mas vamos começar então pelos sintomas. Que a gente percebe muitas vezes a pessoa fala, eu tive uma batedeira naquele momento, então taquicardia, né? Sudorese, que é quando a pessoa sua, suas mãos, o rosto, né? Domingo, quando eu percebi que nada funcionou, que eu acabei de desligar e falei, my God, né? Me deu aquele suador assim instantâneo, gente. Que mais? Tremores. Então as pessoas às vezes tremem as mãos, tremem os pés e as pernas, né? A pessoa está tão ansiosa que as pernas ficam moles e trêmulas, né? Inquietude, né? A pessoa sente assim uma inquietação por dentro, uma coisa, né? Uma agitação dentro dela, né? Irritabilidade, bem fácil a pessoa se irritar com qualquer coisa, se estressar naquele momento. Preocupação é óbvio, né? Assim, e vamos entender essa palavrinha, né? A gente fala de pré-ocupação. Então é quando a gente se ocupa de alguma coisa antecipadamente. Então a gente, vamos dizer, em vez de se ocupar de alguma coisa, a gente se pré-ocupa. Isso de um modo geral não é bom, né? Faz mal para a saúde e de modo geral é inútil. O importante é a gente percebeu, né? Se a gente perceber uma situação que precisa de uma atenção especial, a gente precisa se ocupar dela, fazer alguma coisa e resolver. Mas ficar com aquela preocupação que fica girando na cabeça, isso é tortura certa, né? Que mais? Dor de cabeça, é bem comum as pessoas ficarem tão tensas, né? Essa musculatura toda aqui da cabeça fica tensa e gera aí
uma cefaleia, uma dor de cabeça. Também bem comum enxaquecas, né? Às vezes é tão forte a tensão, é tão forte a ansiedade, e a pessoa pode ter aí uma crise de enxaqueca, dependendo se ela já tem aí um histórico nessa direção. Outro sintoma que é muito fácil de achar, né? Muitas pessoas no consultório se queixam, é a insônia, e especialmente inicial. Então, às vezes, a pessoa assim, deita na cama e fica, como a gente fala, fritando, né? Virando para lá e para cá e nada de dormir, né? Tensão muscular, a gente já falou, de um modo geral, no corpo pode gerar dores. Às vezes tem gente que tem dor lombar, dor nas pernas, dor aqui na cervical, então em vários locais do corpo, por causa sempre da tensão, de um modo geral, tá? O que é bem comum é as pessoas se queixarem de dor no pescoço e ombros, porque elas ficam rígidas, né? Essa parte que fica tão tensa, tão rígida, que levanta às vezes, a pessoa está tensa, fica assim, né? Enfraquecimento nas pernas, que é aquilo que eu falei de pernas moles, pode acontecer também. Que mais? Algumas pessoas têm uma tendência a roer unhas, e aí quando a gente nota, está acabando a unha, né? Já está quase chegando na cutícula, né? Sensação de branco na mente. Quando a gente faz uma prova, às vezes uma situação que exige assim, uma competição importante e exige muito o mental, muitas vezes a pessoa dá um branco, né? Você já deve ter escutado falar, se é que você não experimentou uma situação assim. Dificuldade de concentração, porque naquele momento a pessoa está tão ligada na noção do perigo, que ela tem dificuldade de se concentrar, às vezes, numa coisa específica, numa tarefa que está fazendo. Dificuldade de pensar, apesar de que o pensamento é acelerado, e a gente fala assim, nossa, a pessoa está a mil, né? Pensando mil coisas ao mesmo tempo, é bem típico da ansiedade. Ao mesmo tempo, ela tem dificuldade de pensar de uma maneira lógica, racional, com começo, meio e fim, né? É natural que ela fique cansada, né? Que ela sinta uma fadiga. Por quê? Porque quando ela está muito ansiosa, existe um desgaste, né? Todo um movimento que acontece na fisiologia do corpo, né? No funcionamento do corpo, que a pessoa fica acabada depois de um tempo de ansiedade, né? Compulsão alimentar. Algumas pessoas têm a tendência aí de assaltar a geladeira, né? E comer tudo que tiver. Agora, especialmente, algumas pessoas gostam ou procuram doce nessas horas, né? Doce, chocolate, com a sensação de que isso dá uma aliviada na ansiedade. E tem um sentido, isso faz sentido, tá, gente? Mas não é receita, hein? Por favor, não vai por aí, porque engorda, né? Pode acontecer também diarreia, uma pessoa pode ter aí um desarranjo, né? Desarranjo intestinal, que a pessoa, nossa, tem pessoas que é o contrário, prendem o intestino. E algumas, ou a maioria, pode ter aí diarreia. Ansiedade com o tempo, né? É uma coisa que tem acontecido muito nos tempos atuais. As pessoas estão muito estressadas com a questão do tempo, elas querem otimizar, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aproveitar ao máximo o tempo, dá a impressão que está tendo uma perda, né? Se eu não fizer o máximo que eu posso, o tempo está passando, eu não estou aproveitando, essa sensação assim de, ai meu Deus, né? Então isso é bem comum. Ansiedade com a informação. Hoje a gente vê informação para todo lado, né? Coisas novas surgindo o tempo todo, pesquisas científicas, informações na internet de todo tipo, e às vezes a gente acha assim, não, eu tenho que ser bem informado, né? Eu sou uma pessoa atualizada, eu sou uma pessoa moderna, então eu preciso saber tudo o que está acontecendo. Opa, eu já te digo que é impossível, tá? Então, né, é um tipo de situação que as pessoas às vezes se cobram muito, mas que não tem como dar conta, tá? Excesso de atividades, né? A gente nota que é bem comum a pessoa fazer, assim, muitas coisas, justamente com essa questão, né, que eu falei anteriormente, aí da ansiedade do tempo, né? Então, a gente tinha falado aí também da questão do nível. Então, o nível é uma questão que importa aqui quando a gente fala de ansiedade. Por quê? Porque o nível pode ser um nível baixo, né? Como a gente pode notar aqui, ó, de ansiedade, e de vez em quando a gente tem ansiedade e ok, né? Não vai fazer um grande mal, né? Aliás, vamos ver o que acontece se o nível é baixo, né? Isso significa autoproteção.
Então vai que eu me lembro de uma coisa, eu posso esquecer de amanhã levar a carteira, porque eu tirei da bolsa sem querer hoje e não coloquei de volta. Né? Então eu vou dormir e me lembro disso. Não coloquei a carteira na bolsa. Aí dá aquela ansiedadezinha, baixa, né? Nada tão grave, nada do outro mundo, embora tenha aí carteira de motorista, dinheiro, cartão de crédito, etc, né? Mas, de qualquer modo, ali eu posso falar, não quer saber? Em vez de me preocupar, como eu falei antes, eu me ocupo. Quer saber? Eu vou levantar, vou colocar essa carteira na bolsa, porque posso esquecer. Tá, então eu faço isso, e isso, então, é uma autoproteção. Numa série de momentos que eu tenho essa ansiedadezinha, eu vou tomar alguma providência e isso é, portanto, algo saudável. É bom, então é importante. Então não é à toa que o nosso organismo criou o sistema que cria ansiedade na gente. Porém, muitas vezes a gente pode notar que esse nível é alto, né? Então dá uma olhada aqui, às vezes uma pessoa tem um nível muito alto, né? A ansiedade dela está assim, extrapolando, daqui a pouco está extravasando, né? E aí, isso significa uma situação de maior risco para ela, especialmente se isso acontecer frequentemente. Se for uma coisa constante, ela corre aí vários riscos que nós vamos saber daqui a pouquinho o que significa aqui esses pontos de interrogação, tá? Antes disso, a gente vai ver uma situação mediana, tá? Se a pessoa tem um nível médio de ansiedade, significa que ela tem, assim, não é tão baixa, não é tão saudável, mas isso é especialmente frequente, também isso é risco para ela. Pode não ser um risco tão alto, mas é um risco. Então algumas pessoas falam assim, mas eu não sou tão ansiosa, então não é problema? Depende. Depende, não é tão ansioso, mas é ansioso, e se isso for frequente, pode trazer consequências importantes para a pessoa, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco quais são essas consequências. Antes disso, quero fazer outra reflexão com vocês. Que sintomas bastariam para buscar ajuda? Bom, vocês sabem, ou devem saber, eu sou psiquiatra, estou no consultório e recebo muitos pacientes que chegam com transtornos importantes de ansiedade, né? Um nível de ansiedade aí muito alto, a pessoa já está assim, né, sem dormir, aquela coisa muito, vamos dizer assim, aflitiva, né? E aí eu pergunto, por que essa pessoa não procurou ajuda antes, né? E aí talvez a gente se dê com uma questão aí que é o estigma da psiquiatria, preconceitos em relação a remédios, em relação ao psiquiatra, com medo de alguém achar que essa pessoa que vai ao psiquiatra é uma pessoa que é louca. Então assim, provavelmente aí tem algumas coisas que acontecem, mas fica aqui, gente, uma reflexão de buscar ajuda antes de ter problemas mais graves, porque vocês vão ver já já que tipo de problemas podem acontecer. Então, seria muito bom se a gente, assim como se a gente tiver, sei lá, dor de estômago 3, 4 dias, uma semana inteira em seguida, a gente provavelmente vai começar a pensar, acho que eu devo procurar um clínico ou um gastro, né? Então, observa, por que nas questões mentais e emocionais, às vezes as pessoas se deixam sofrer tanto tempo para depois buscar ajuda? Então, fica aí para pensar, não é? Então, o que a gente nota aqui? Que esses problemas graves que eu falei podem ser divididos em transtornos orgânicos, então físicos mesmo, né? E transtornos mentais. Então, vamos ver agora quais são, então, essas consequências da ansiedade crônica. Vamos lá. Primeiro, prejuízo da memória. Então, existe aí uma dificuldade, a pessoa que tem uma ansiedade bem forte e por um tempo prolongado, ela tem dificuldade de acessar essa memória, acessar os dados, ela tem um prejuízo até na fixação dos dados, até mesmo porque ela tem aquela dificuldade de concentração que eu disse inicialmente. Então, isso pode acontecer tanto com a memória de curto prazo ou recente, com a memória antiga, né? Memória de longo prazo. O que acontece no corpo da pessoa é que, assim, no momento em que ela está muito ansiosa, existe um aumento de adrenalina e de cortisol, né, que são duas substâncias que excessivamente tendem a fazer aquele desgaste no corpo que eu comentei anteriormente e também trazer aí consequências que vamos ver quais são.
queda na imunidade, por exemplo. Uma pessoa que está frequentemente ansiosa, ela tem uma imunidade mais baixa. Então, é alguém que está mais vulnerável a gripes, a infecções, dor de garganta, algumas questões assim, portanto, né, para pensar, né? Doenças cardiovasculares. Então, assim, uma pessoa pode ter problemas cardíacos por causa de uma ansiedade constante, chegando até a possibilidade de ter um ataque cardíaco e levar à morte. Doenças gastrointestinais. Então, eu entendo que, assim, você já deve ter escutado uma certa relação que se faz entre uma pessoa muito estressada, nervosa constantemente e problemas gástricos, gastrite, úlcera, né? Então, observa, são consequências desses elementos no sangue que estão aí provocando danos, tá? E transtornos mentais. Quais são esses transtornos mentais que a gente deve prestar atenção? Por exemplo, transtornos alimentares. Então, lembra que a gente falou da pessoa que pode ter uma tendência de assaltar a geladeira? Então, tem várias coisas. Então, uma pessoa que assalta a geladeira e come tudo que puder, ou que come demais, mesmo nos horários das refeições, né, ela pode ter aí um distúrbio que a gente chama de transtorno de compulsão alimentar periódica, né, que é um transtorno que não está no CID, que é o Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde, mas está no DSM, né, que é o Código Americano de Saúde. E, então, desculpem, esse é um transtorno sério que pode levar à obesidade e todas as doenças que a obesidade pode causar, além de um desconforto enorme para a pessoa, não é? Outro transtorno alimentar possível é a anorexia nervosa, o outro é a bulimia. Então, precisamos aí pensar nessas consequências possíveis, né? Transtornos de ansiedade. Nós vamos falar com mais detalhe de alguns transtornos mais comuns daqui a pouquinho. Outros transtornos, a dependência química, né? Uma pessoa muito ansiosa pode ter uma tendência a usar álcool em demasia, já percebendo que o álcool alivia, né, a tensão, alivia a ansiedade, dá um relaxamento, um conforto, né? Ela pode ter tendência maior a usar várias outras drogas, né? O cigarro, maconha, cocaína, heroína e por aí vai, né? Isso, claro, com todos os prejuízos que uma dependência química pode causar. Então, se a pessoa fizer isso, se isso se tornar um hábito na vida dela, daqui a pouco, quando ela perceber, ela já está dependente. E aí temos outro problema grave para lidar, não é? E ainda dentro da dependência química, eu coloquei separadamente aqui, só para dar um foco grande. Uma coisa que tem acontecido na modernidade de uma maneira preocupante para mim, que sou psiquiatra mais ainda, né, é a dependência que as pessoas começam a ter de medicamentos psiquiátricos, né? Então, por exemplo, medicamentos para dormir, medicamentos calmantes, tranquilizantes durante o dia. Então, assim, gente, a gente nota muita gente usando medicamento faixa preta sem muito critério, às vezes sem uma indicação exata, clara pelo médico, e de fato isso é algo que pode trazer grandes prejuízos aí. Então, inclusive a pessoa pode ter depois uma dificuldade enorme de dormir se ela não usa psicofármaco, ou o remédio não faz mais efeito, ela tem que ir aumentando a dose, né? Então, assim, é bastante preocupante a situação. Óbvio que não é a mesma coisa se ela receber medicamento passado por um médico que tem consciência, que sabe o que está fazendo, que tem cuidado com esse aspecto da dependência que pode causar o medicamento. Então, vale aí todo esse cuidado, né, da pessoa não se automedicar e ser medicada por um médico se for necessário, pelo tempo necessário. Ok, então vamos agora falar de alguns transtornos de ansiedade que eu disse para vocês que ia comentar, né? Primeiro vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada, também chamada de TAG. O que é? É quando a ansiedade é alta e constante por horas, dias e meses. Então, essa palavra constante é importante para a gente diagnosticar esse quadro.
Então, há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada à tensão muscular, insônia, irritabilidade e vários daqueles sintomas de ansiedade que a gente comentou anteriormente. Então, se a pessoa tem esse quadro constantemente, isso começa a ser uma coisa que causa tanto mal-estar para ela, né, que ela, num certo momento, ela se torna disfuncional, ela não consegue continuar a vida dela, ela tem que procurar um médico, procurar ajuda, não consegue mais trabalhar, não consegue mais se relacionar de maneira adequada, então é um quadro que causa muito sofrimento, tá? Então precisa de ajuda psiquiátrica ou médica, né? O transtorno do pânico é um outro transtorno de ansiedade que muita gente já ouviu falar, nem todo mundo sabe bem o que é. Muita gente confunde transtorno de pânico com qualquer situação que cause medo. E não, são coisas bem diferentes, tá? Então, o que é o transtorno do pânico? São crises súbitas de mal-estar, com intenso medo de algo grave acontecer, em geral, sem que exista um fator desencadeante importante. Os ataques se repetem e há alterações de comportamento associadas ao medo de ter novas crises. Então, assim, geralmente a pessoa chega no consultório e me fala o seguinte: doutora, eu estou tendo uma crise que demora, sei lá, de 15 minutos a meia hora, e assim, onde eu começo a sentir um mal-estar tão grande que eu tenho a impressão que eu vou morrer. Né? Tenho a impressão que eu vou ter um ataque cardíaco, né? Pode começar com sufocamento, com uma dor no peito, aí começa a suar, e aí começa a perceber assim, que eu vou perder o controle da situação. Então, assim, é extremamente angustiante ou aflitiva, né, a crise. E a pessoa percebe que geralmente ela pede ajuda, e muitas vezes ela é levada ao hospital, e aí chega no hospital, o que os médicos fazem? Um eletrocardiograma, alguns exames rápidos, e percebem que não tem nada no coração, que é uma crise de ansiedade, de um transtorno de pânico, né? Então, eles dão um medicamento tranquilizante e mandam essa pessoa para casa, né? Então, aí, essa pessoa, num certo momento, ela vai precisar procurar um psiquiatra, né, um médico adequado para fazer um tratamento, né? Então, o que a gente nota é que, às vezes, a pessoa não procura isso, vai aumentando e vai piorando, né? Mas, a primeira coisa que eu tenho a dizer da crise de transtorno de pânico é: não mata, gente. Essa ideia que a pessoa tem de que ela pode morrer faz parte, é porque ela tem um mal-estar que é desconhecido para ela, que ela nunca teve antes, e que o mal-estar é tão forte que ela acha que é uma coisa grave que está acontecendo com ela, mas não é, né? O transtorno do pânico, ele é muito desconfortável, porém ele não tem uma gravidade, um risco de morte. Então, a primeira coisa que eu falo para o meu paciente é: fica tranquilo, você não vai morrer disso, tá? E aí, é claro, tem tratamento, tem maneiras de atuar com isso, tem várias coisas que eu vou dar dicas para vocês mais no final dessa apresentação, mas é importante sim buscar ajuda. Outro transtorno de ansiedade, que às vezes está ligado ao transtorno do pânico e às vezes não, ele pode acontecer sozinho, é a agorafobia. O que significa isso? É a ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Por exemplo, na presença de multidões, dentro de coletivos, no trânsito. Então, é muito típico, um paciente que tem transtorno do pânico, muitas vezes ele tem agorafobia. Então, ele fala assim: doutora, se eu percebo que eu vou pegar trânsito, eu não aguento, eu já começo a ficar ansiosa, né? E se eu preciso pegar, não tem jeito mesmo, assim, eu tento evitar lugar que tem túnel, porque se eu entrar num túnel e o carro parar, eu fico desesperado. Né? Então, a pessoa tem às vezes medo até, ela tem medo de pensar na ideia de que ela pode ficar num lugar onde ela não possa escapar, né? Por exemplo, outro exemplo, uma pessoa pode, assim, mesmo gostando muito de cinema, se ela tem agorafobia, ela detesta a ideia de ir para o cinema, né? Então, se ela perceber que ela, né, decide que ela vai, ela senta ali na última fileira, perto da porta, ou naquele localzinho pertinho da saída de emergência, né? Porque aí ela sabe que ela pode escapar com facilidade, né? Então, mesma coisa, uma pessoa que tem agorafobia detesta entrar em metrô, em ônibus lotado. Então, assim, essas situações já causam nela uma agonia muito grande, uma ansiedade antecipatória, né? Como a gente já comentou. Outra situação que é um transtorno de ansiedade é a fobia social, que é o medo persistente de situações em que a pessoa acredita estar exposta à avaliação dos outros
ou de se comportar de maneira vergonhosa, né? Então, assim, a pessoa que tem a fobia social, geralmente ela tem tanto desconforto na frente de estranhos, às vezes ela se sente até bem melhor com pessoas conhecidas, mas na frente de estranho, por exemplo, ela tem um desconforto em comer, né? Ela pensa que ela vai passar vergonha, como se ela comesse de uma maneira muito feia, né? Ou ela tem medo de escrever, de fazer qualquer coisa na frente de pessoas. Então, assim, é uma situação que precisa muito de tratamento, porque se a pessoa não se tratar, ela pode vir a ter, assim, uma disfuncionalidade na vida. Às vezes ela não consegue procurar um emprego, ela não consegue passar por uma entrevista para o emprego, não é? Por quê? Porque diante de um desconhecido que está ali avaliando, nossa, ela fica desesperada. Então, muitas pessoas confundem timidez com fobia social. São coisas bem diferentes, né? A timidez, claro, pode ser considerada uma fobia social em baixo nível, vamos colocar assim? Mais ou menos, né, gente? Acho que dá para vocês entenderem o que eu quero dizer. Então, assim, a pessoa tem um desconforto na frente de estranhos, ela tem medo de se expor em público, por exemplo, falar em público, muitas pessoas se sentem tímidas, né? Então, isso é timidez. Agora, se a pessoa tem esse mal-estar, né, dá uma olhadinha aqui na figura, né? Se a pessoa se sente assim apavorada, né, ela está suando em bicas, né? Se ela está assim com um mal-estar que torna até essa falar em público uma coisa impossível para ela, então aí precisa começar a pensar, né? Se ela não tem um problema maior e precisa de ajuda. Vamos lembrar, gente, fobia social tem tratamento, a pessoa pode superar isso e se tornar uma pessoa que funcione muito bem na frente de outros e sem essa angústia, sem essa ansiedade toda, tá? Que mais? Bom, essa fobia aqui todo mundo conhece, né? Fobia de barata, não é? Algumas pessoas ficam desesperadas, né? E a gente chama de fobia específica, que é o medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação da presença de um objeto ou situação que cause pavor. Exemplo, fobias de animais, sangue, a altura, de doenças, né? E assim, isso também pode trazer bastante sofrimento. Eu, por exemplo, vira e mexe, eu recebo uma pessoa no consultório que tem medo de andar de avião e às vezes é um executivo. Como é que ele vai escapar de andar de avião, né? Como é que ele vai escapar de fazer viagens, né? E, então, eu já fiz tratamento assim e existem tratamentos específicos para a fobia, né? Fobia específica. E, claro, a pessoa precisa, dependendo da situação que ela viva, por exemplo, uma pessoa que trabalha no 25º andar do prédio e não aguenta entrar dentro de um elevador. Então, a gente chama isso de claustrofobia, um lugar fechado, pequeno, ela não aguenta ficar, né? Então, ela vai subir 20 e tantos andares todo dia? Complicado, né? Então, às vezes as pessoas percebem que precisam aí lidar com essa situação, né? Ou mesmo pelo medo de altura, né? Precisa buscar ajuda para se libertar dessa ansiedade, né? Outra ansiedade é o transtorno de estresse pós-traumático, né? Esse transtorno, pelo Código Americano, já saiu dos transtornos de ansiedades, não é mais catalogado dessa maneira, mas no CID-10, que é como eu disse para vocês, da Organização Mundial de Saúde, ainda consta como um transtorno de ansiedade. E o que é isso? Após presenciar acontecimento traumático, a pessoa passa a reviver o evento. Então ela fica lembrando aquilo, não sai da memória, aquele acontecimento terrível, de repente ela viu alguém da família morrer, ou ela foi ameaçada de morte de maneira pesada, um sequestro, coisas, né, graves, então um acidente de automóvel, alguma coisa assim bem grave, então ela fica revivendo aquela cena, não sai da cabeça, ela tem pesadelos à noite. Então considera-se um quadro agudo quando ocorre dentro de um período de 3 meses, e crônico quando de maior duração. E também precisa de tratamento, porque é um sofrimento muito grande. Quem costuma ter muito isso, e aqui no Brasil nós não temos muito essa situação, óbvio, porque são pessoas que estiveram na guerra. Então, soldados que voltam da guerra, muitas vezes eles têm um transtorno de ansiedade desse tipo e precisam de tratamento, porque ficam num sofrimento atroz. Outro transtorno de ansiedade, que é a mesma situação, ainda está no CID e não está mais no DSM, é o transtorno obsessivo compulsivo, né?
não está como catalogado como transtorno de ansiedade, vamos entender bem, né? O que é esse toque que muitas vezes as pessoas falam e às vezes nem sabem muito bem o que é, né? É a presença de pensamentos obsessivos e que esses pensamentos geram uma necessidade, geram na pessoa uma compulsão a realizar alguns rituais para suprimi-los. Então, exemplo, lavar as mãos repetidamente, né, como a gente vê aqui, ou alguém que precisa limpar, né, tem uma questão com a limpeza que não pode ver um cabelinho, um pozinho que a pessoa já fica desesperada, né? Ou pessoas que precisam organizar objetos de maneira perfeitamente alinhada, né, sem nenhuma, vamos dizer, nenhuma sensação de desorganização, né? Ou coisas assim, parecidas, né? Que tem uma minúcia, um detalhe muito grande, né? Então, o que acontece? A pessoa percebe que isso é uma coisa meio irracional, ela percebe que isso é meio absurdo, mas ela tem a sensação de que se ela não fizer o que o pensamento manda fazer, né, o que o pensamento dela manda ela fazer, ela fica com a impressão de que algo muito ruim vai acontecer. Inclusive a morte de alguém, ou vai ter uma notícia péssima de alguém. Então, assim, ela tem essa sensação, então ela não aguenta essa sensação. Então ela precisa fazer daquela maneira para ficar confortável, né? Também traz muito sofrimento e tem tratamento, tá? Muito bem, agora a gente falou bastante de ansiedade, vamos falar um pouquinho de codependência, né? O que tem a ver a codependência com a ansiedade? Será que tem uma relação grande entre essas duas, vamos dizer, esses dois transtornos ou não? Bom, vamos lá. Por que o codependente se torna ansioso? Bom, aqui eu não vou falar muito do que é codependência. Se você ainda não tem clareza da codependência, eu convido você a assistir os outros vídeos. Tem vários vídeos que eu explico o que é codependência, falo dos sintomas e também tem o meu site que tem muito material que dá para ter uma ideia muito boa do que é codependência. Mas só para resumir aqui em poucas palavras, para quem nunca ouviu falar desse termo, um transtorno em que a pessoa tem dependência de uma outra pessoa ou dependência de um vínculo com uma pessoa, não é? E por causa disso ela sente que ela precisa muito do outro para ser feliz, para funcionar na vida. Então isso a gente chama assim de codependência, tá? E aí eu pergunto para vocês, por que o codependente se torna ansioso? Vamos entender aqui algumas questões, tá? Primeiro, entendendo que ele precisa do outro para ser feliz, ou partindo dessa premissa, o que acontece? O codependente tem um sonho, né? O sonho dele é muito alto em relação ao outro. As expectativas do codependente em relação ao outro são muito altas, porque imagina, essa pessoa tem que fazê-lo feliz. Então não é pouca coisa não, né? Tem que ser de um certo jeito para que ele fique em paz. Né? Porque nem sempre a codependência é entre homem e mulher ou entre casais, não é isso, né? Entre um casal. Pode ser entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos. Então, de qualquer modo, existe essa ideia de que o outro precisa ser de um certo modo para a pessoa poder ficar em paz, para o codependente ficar bem e em paz, não é? Por outro lado, ele tem esse sonho tão grande, mas ele tem uma autoestima muito baixa, uma visão de si mesmo muito prejudicada, muito ruim, né? Ele percebe pouco valor nele mesmo. Então, às vezes, eu atendo muitos pacientes codependentes, né? E no consultório eu pergunto, me fala das suas qualidades. E ele leva até um susto às vezes, né? Fala assim, nossa, fica pensando, aí fala daqui a 2 minutos fala outro. Sabe, a pessoa, ela colocou tanto foco no outro que ela não tem muita visão dela própria, ela não tem muita percepção do seu valor, das suas qualidades. Isso é bastante comum, né? E pensando que essa pessoa vai ter uma autoestima baixa, autoimagem prejudicada e alto valor, a ideia do valor próprio tão rebaixada, ela provavelmente vai ter o quê? Um merecimento também muito baixo, né? Então, imagine, se ela tem essa visão dela própria tão baixa, existe aí um gap, né? Existe aí um intervalo muito grande entre o que ela acha que merece e o que ela quer ter. E por causa disso, isso causa uma grande ansiedade. Aliás, mais do que quer, entre o que ela entende que precisa ter. Então, se ela acha que ela não consegue, lá no fundo ela acha que ela não tem como conseguir o que ela precisa,
e naturalmente ela fica muito ansiosa. O que mais? Para responder essa pergunta, vamos entender aqui um pouco dos padrões da codependência que geram ansiedade. A gente já falou aí do padrão de baixa autoestima, não é? Agora vamos falar de um padrão de dependência de um outro modo, né? Então, se a pessoa entende, olha só, uma pessoa que depende do outro para ser feliz, ela tirou o poder dela das mãos dela, né? Ela colocou o poder de ser feliz na mão do outro. E aí o que acontece? Essa pessoa teria que ser a pessoa ideal para ela poder ficar bem. Mas as pessoas não são pessoas ideais. Um filho não é um filho ideal. Um marido, uma mãe, um pai, ninguém é ideal, certo? Então essa pessoa, quando realmente percebe que o outro não é ideal, ela fica fazendo todo um processo de tentativa de mudar o outro para ficar bem. E por que ela faz isso? Porque gera uma grande ansiedade. Ai meu Deus, essa pessoa não é como eu preciso. O que eu faço agora? Fico tentando mudar essa pessoa, né? Parece simples, né? Só que ela não tem poder de mudar o outro. Então, isso gera uma grande ansiedade. Ela não pode mudar o outro, ao mesmo tempo ela acredita que é o outro que precisa mudar para ela ficar bem. Então, problema, né, gente? Não é à toa que na codependência os relacionamentos costumam ser bem complicados, né? E também existe um outro padrão, que é o padrão do controle. Uma pessoa... nem todo mundo tem esse padrão, mas muitos codependentes têm o padrão de tentar controlar o outro para que esse outro funcione de um modo que essa pessoa fique mais tranquila. Então, por quê? É aquela história, o poder está na mão do outro, né? O outro é de um jeito que ele quiser ser. Então, ela precisa tentar controlar. E esse controle não é só do outro, tá? Muitas vezes a pessoa que é codependente, ela tem uma necessidade de controlar tudo. A controlar a própria vida, controlar ela própria, controlar os fatos. Então, assim, ela tem às vezes dificuldade com coisas imprevisíveis. Então, se acontece uma coisa imprevisível, ela meio que perde o chão, né, debaixo dos pés, né? Ela tem a sensação, ai meu Deus, isso vai acontecer agora, e gera uma ansiedade grande. Um outro padrão bem comum que causa ansiedade é o ciúme doentio. Uma pessoa, às vezes, ela tem um padrão obsessivo muito forte na codependência, e tem um ciúme muito grande, porque tem medo de perder aquela pessoa. Imagina, aquela pessoa é alguém que é a pessoa que a faz feliz, ou que pelo menos ela decidiu que é a pessoa que vai fazê-la feliz. Como é que fica se essa pessoa abandoná-la? Então, essa pessoa não pode às vezes olhar de lado, ou uma outra pessoa não pode olhar para esse parceiro, né? Então ela fica assim, numa sensação de insegurança, né, muito grande. E esse ciúme doentio, claro, provoca mais um monte de problemas na relação, tá? Outro padrão é um padrão de algumas pessoas na codependência que têm dificuldade de confiar no outro. Então, ela tem a percepção de que o outro pode traí-la, de que o outro pode estar fazendo alguma coisa que a coloque em risco. Então, por causa dessa desconfiança, ela acaba tendo aí uma enorme ansiedade. Então, por exemplo, a gente está vendo essa imagem aqui, né? Algumas pessoas na codependência, se o outro demora um pouquinho para chegar, ai meu Deus, o que está acontecendo, né? Será que ele teve um acidente ou será que está com outra? Né? Então ela fica apavorada, né? E acho que é isso, né? De codependência, eu acho que isso vai trazer já uma visão para vocês da relação entre codependência e ansiedade, tá? Agora vamos falar então de prevenção e tratamento. Então falamos de tantas coisas importantes aqui, né, de sintomas sérios e que podem fazer muitas pessoas sofrerem. O que a gente pode fazer para prevenir a ansiedade e, se não der mais para prevenir, tratar? Vamos lá, vamos ver. Algumas questões importantes aqui. Técnicas de respiração, né? Existem várias técnicas para a pessoa aprender a respirar de uma maneira melhor e prevenir e perceber, né, quando ela está ficando ansiosa e já usar a respiração para prevenir um mal-estar maior, né? Técnicas de relaxamento, várias, existem muitas, né? Se você entrar no YouTube e colocar lá técnicas de relaxamento nos vídeos, tem algumas pessoas com umas técnicas excelentes, tá? Sono, né? É importante na nossa vida que a gente durma bem. Então, algumas pessoas têm alguns hábitos no momento de dormir, ou, vamos dizer assim, elas estão em condições inadequadas para o sono. Então, existe aqui uma coisa que a gente chama de higiene do sono. O que é isso, né? São esses hábitos e as condições necessárias para a pessoa dormir bem.
Então, eu, por exemplo, tenho comigo aqui um texto que quando os pacientes me pedem, ou vejo que eles têm problema de insônia, né, eu passo para eles, eu não, né, a secretária passa para eles esse texto para que a pessoa perceba se ela está fazendo alguma coisa que dificulta o sono, se ela de alguma maneira está prejudicando as condições dela e as condições do ambiente. Então, se você precisar, você pode também entrar em contato com a gente através do site e pedir esse texto de higiene do sono que nós podemos passar para você com todo prazer, tá? Outra coisa que pode ser feita, biodança, é um tipo de exercício, de dança que mistura vários elementos que também ajuda bastante a prevenir a ansiedade. Yoga é fantástico para isso, tem o pranayama, que é uma respiração própria do yoga, e exercícios, né, e toda uma técnica e toda uma filosofia fantástica para prevenir e tratar a ansiedade. Tai Chi Chuan também é maravilhoso, e outras artes marciais que eu nem coloquei aqui podem ajudar muito. Práticas de alongamento físico, né, hoje em dia tem várias aí que são interessantes. Atividades físicas, esportes aeróbicos, gente, tudo que você movimentar bem o seu corpo de maneira adequada, né, tem alguma possibilidade de te ajudar, né? Meditação pode ajudar demais. Existem estudos científicos provando o quanto a meditação pode melhorar a qualidade da saúde mental e física das pessoas. Religiosidade e espiritualidade. Algumas pessoas são religiosas, têm uma religião específica, e outras cultivam a sua espiritualidade ou não cultivam, né? De alguma maneira que não religiosa, mas de qualquer modo, uma pessoa viver sem fé é uma coisa complicada para uma pessoa. Então, a ideia é que ela trabalhe a capacidade de melhorar, aumentar a sua fé na vida, fé no poder superior a ela, fé em si mesma. Então, isso é bastante importante para diminuir essa insegurança e essa, vamos dizer, dificuldade de viver com a incerteza que existe na vida, né? Livros sobre ansiedade, existem livros ótimos, né? Então, muito fácil. Hoje em dia, tudo isso é muito fácil de achar numa livraria, na internet, né? Grupos de mútua ajuda, tá? Tem gente que nunca pensou em participar de um grupo de mútua ajuda, mas pode pode fazer uma grande diferença, porque uma pessoa que participa de um grupo de mútua ajuda, por exemplo, Narcóticos Anônimos, as pessoas lá, Narcóticos Anônimos não, Neuróticos Anônimos, né, trabalham bastante a questão das emoções, do controle emocional e de várias outras questões e se essa palavra neuróticos te incomoda, esquece essa palavra, né? O problema não é esse. Tenta, se você percebe que gostaria de participar, ou pelo menos, né, melhorar um pouco a tua qualidade de ansiedade, experimenta participar do grupo, tá? Além disso, gente, tem outras coisas que a gente pode fazer. Primeiro, prestar atenção à nossa mente. A nossa mente não pode ficar solta, viajando na maionese à vontade. Opa, isso aí é um risco para a gente, tá? Então, algumas pessoas têm alguns hábitos, como por exemplo, de começar a pensar assim: será que eu vou passar naquele concurso? Ai, será que eu vou ser aprovado na entrevista de seleção? Ou será que ele vai casar comigo? Será que eu posso ser mãe? Será que eu, né? Então começa num tal de um será que a viagem vai ser boa? Será que vai dar tudo certo? Será que eu vou chegar lá e o hotel vamos dizer, é bom como eu achei que fosse? Então assim, gente, a pessoa que começa com essa história é tortura psicológica pura, tá? Então minha sugestão para você, para com isso, né? Calma, né? E não vai adiantar nada. É aquela preocupação que eu falei antes que não vai resolver nada, né? E outras pessoas, em vez do será que, elas usam o e se, que dá tudo na mesma, tá? Então é assim, e se eu não passar na prova? Ai, meu Deus, e se eu não passar de ano, né? E se ele não gostar de mim? Né? E começa nessa história, é a mesma história, gente. Vamos parar com essa história, né? Se você perceber esse será que e esse se na sua cabeça, olha, muda o foco rapidamente. Tá? Então, por favor, rapidamente faça alguma coisa, né? Como, por exemplo, ficar no aqui e agora. Deixa eu dar aqui. Então, o que você pode fazer? Ficar no aqui e agora. E, em vez de ficar lá na frente ou ficar em outro lugar que não vai te ajudar nada, volta para o aqui e agora, né? E fica numa condição de que depende de você.
né? Se você fica dependendo, você fica pensando em coisas que dependem dos outros, é gerar ansiedade. Então tenta pensar. Tá? Se você pensar, puxa, será que eu vou passar na prova? Não, em vez de ficar pensando nisso, deixa eu estudar. Né? Deixa eu mandar ver, porque é assim que a gente consegue sucesso, não é? E o máximo possível ficar dentro das coisas que você pode mudar a sua realidade, tá bom? Outra sugestão é ter sempre um plano B, né? Vamos lembrar que o que seria o plano A? O plano A é passar na prova, né? Passar no vestibular, fazer lá o curso que eu pensei. Mas é bom eu ter um plano B. Tá bom, se isso não funcionar, o que eu vou fazer? Né? Cuidado, na codependência, eu não estou sugerindo que você tenha 2 namorados, 2 namoradas, 2 maridos. Não, opa, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas é importante lembrar, você está namorando com alguém, tá? Você gostaria de ficar com aquela pessoa, de se casar com ela? Nossa, ótimo. Mas vamos lembrar, né? O mundo não tem só uma pessoa, tem mais gente por aí, não tem? Tá? Então, gente, não fica naquele desespero, né? Assim, lembra? Se não der certo, né, vamos partir para outra e a fila anda, não é isso? Tá bom? Em relação ao tratamento, tem umas questões importantes que a gente precisa falar aqui, que é o seguinte, né? Para a ansiedade crônica, naquele nível médio e alto que a gente falou, muitas vezes é necessário que a pessoa faça um tratamento em psicoterapia, né? Que é um tratamento feito por um psicólogo ou psiquiatra, que não é medicamentoso, mas é um tratamento para que a pessoa consiga entender a sua mente, começar a mudar um pouco hábitos, modo de pensar, modo de ver a vida, e que muitas vezes ajuda as pessoas a chegarem, vamos dizer assim, a ficarem muito, muito mais saudáveis, né? Então, algumas pessoas hoje ainda têm um grande preconceito de se tratar com psicólogo ou psiquiatra por causa daquilo que eu falei, né? Acham que as pessoas vão pensar que elas estão loucas, né? Grande bobagem, gente, né? A pessoa fica lá sofrendo por causa de um preconceito. Olha isso, né? Então, assim, vai buscar ajuda. Se você percebe que a tua ansiedade já passou de um limite que você não dá conta, tudo que eu falei ali de sugestão, você já tentou, não funcionou, procura ajuda profissional, né? Sabe, o que eu noto é assim, a pessoa depois que começa a fazer psicoterapia, né, e eu também faço, né, com os pacientes, ela fala assim, por que eu não comecei antes? Sofri tanto, né? Talvez eu pudesse ter até preservado aquele casamento, talvez eu não tivesse perdido aquele namorado, né? Então, gente, vamos ser práticos. Em vez de concluir coisas por coisas que a gente escutou falar, vamos experimentar e ver como a coisa funciona, tá? E se a coisa complica mais, né, se já existe aí uma insônia mais grave, né, ou sintomas de transtorno de ansiedade mais preocupantes e você não dá conta, além da psicoterapia, pode ser necessário fazer um tratamento psiquiátrico, usando medicamentos, né? E quando a gente fala disso, muita gente fala, nossa, mas será? Tem certeza? Né? É aquilo que eu falei, né? Não fica na ideia, experimenta. Tem tanto preconceito que imobiliza a gente, então vale a pena refletir a respeito, não é? Quando a gente fala de psicoterapia, vamos lembrar que a gente precisa tratar, já que estamos falando de ansiedade e codependência, os 2 transtornos, né? Não adianta nada você tentar ficar tratando só a ansiedade e não tratar esse. Se você tiver esse, precisa tratar também, tá? Além disso, né, se a coisa está mais grave mesmo, né, e você vai precisar de tratamento psiquiátrico, ou às vezes até tratamento para os transtornos orgânicos, você vai precisar de remédio, como a gente falou, e aí a gente, né, chega naquela situação que a pessoa fala, mas não é muito arriscado, remédios psiquiátricos causam dependência, dão um monte de efeito colateral. Gente, tem muita lenda em cima disso, tem muito preconceito em cima disso. Conversa com o médico, pergunta quais são os riscos, procura um profissional que você confie, né? Ou que seja recomendado, né? E aí você vai ver como pode ser muito diferente. Muitas pessoas têm um alívio absurdo. Há pouco tempo eu atendi um paciente, aliás, ainda é meu paciente, mas ele ficou 2 anos sofrendo de transtorno de pânico, desesperado, sofrendo aquelas crises absurdas, até não poder mais trabalhar. Quando ele percebeu que não tinha mais condição de trabalhar, aí ele procurou ajuda, né? Então, mas para que sofrer tanto tempo? É isso que eu digo, né? E depois ele tomou o medicamento, fez efeito rápido, já voltou a trabalhar, já está vivendo a vida dele. Não é maravilhoso? Então, gente, vamos
refletir a respeito de prática, mais prática para poder concluir as coisas, mais experimentar para concluir, do que ficar com ideias aí, até que a gente escuta dos outros e não sabe nem se isso se faz sentido mesmo, tá? Muito bem, então agora a gente já falou bastante sobre esse tema e hoje eu falei até um pouquinho mais, porque eu sei que eu não estou ao vivo com vocês e não ia ter que ler as perguntas de vocês. De qualquer modo, eu vou responder aqui algumas perguntas, né? E vamos aqui, deixa eu só ver aqui, pegar aqui, algumas perguntas que algumas pessoas mandaram pra gente durante a semana, né, pelo e-mail. Vamos lá. Então, vamos lá. A Cecília diz o seguinte: estou noiva há 5 anos e meu noivo não fala nada sobre casamento. Eu sei que ele quer se casar comigo, o que eu não entendo é por que ele está demorando tanto para fazer o pedido. Não aguento mais esperar. Cecília, né? Sei que agora você não está mais aí, tá? Mas, olha só. Aqui eu vejo vários probleminhas, tá? Primeiro que você está ansiosa, sim, percebo, pela possibilidade de se casar, né? 5 anos é um tempo razoável, mas você já conversou com ele a respeito disso? Já sentou, teve um bom diálogo? Não um diálogo cobrando. Ué, você não vai se casar, não vai falar nada sobre casamento? Claro que não, né, gente? Com jeitinho, né? Então, por exemplo, o fulano, sei lá, vamos imaginar, João, né? O João, quais são os seus planos, né? Qual que é a sua visão para a nossa relação? Né? Uma coisa bem legal, uma coisa bem light, sem nenhum tipo de cobrança, né? Para saber, de repente ele quer terminar a faculdade, de repente, né? É uma coisa que faz sentido para você ou não. Ou de repente vai perceber que ele não está tão afim assim de casar como você pensa. Tá? E é bom abrir os olhos, né? Se você tem esse objetivo, precisa saber onde você está pisando, tá? Outra coisa que você fala aqui é: não aguento mais esperar. Isso é uma coisa que eu percebo assim, que você está colocando muito na mão dele alguma coisa que é muito importante para você, né? Então eu sugiro para você que você entre no site e faça um teste que tem lá no site sobre codependência. Será que você não é codependente? Então vale tirar essa dúvida, né? Muito bem. O Luciano diz o seguinte: tenho problemas com relacionamento com as mulheres. Fico muito ansioso e com muito medo de falhar na hora H. Principalmente quando ela é muito atraente. Como resolver isto? Luciano, essa tua dúvida, essa tua questão é uma questão bem comum, tá? Eu entendo, né? Mas o que eu enxergo aqui, né, nas poucas palavras que você falou, é que parece que você se sente um pouco inferior quando as mulheres são muito atraentes. Será que você não se sente muito ok com a sua aparência? Né? E se você não se sente muito ok com a sua aparência, vale a pena você procurar ajuda, para tirar esse fantasma da sua cabeça, né? E poder ficar à vontade, né? Na hora H, ficar à vontade para não falhar. Por outro lado, se isso já aconteceu, né, depende da situação, aí talvez valha a pena você até consultar um urologista para saber se não tem nada acontecendo com seus hormônios, se não tem uma questão orgânica aí que está atrapalhando a sua vida. Se não, se isso nunca aconteceu, você percebe que é realmente pura ansiedade, todas aquelas dicas que eu dei e trabalhar essa questão psicológica, tá bom? Muito bem. A Mariana diz o seguinte: chego em casa cansada e tenho tudo para fazer. Fico ansiosa esperando que meu marido irá me ajudar nos afazeres e nada. O problema é que quando fico ansiosa, quero comer. Sei que estou engordando, preciso me controlar, senão ele vai me deixar. Olha isso, gente. Ai, Mariana, você colocou aqui vários problemas de uma vez só. Primeiro, fico ansiosa porque ele não está te ajudando nos afazeres da casa. Acho que está faltando diálogo aí nessa relação, hein? Mas um diálogo de novo, né? Leve, suave, nada de grandes cobranças, né? Vamos ver se você consegue fazer um acordo legal com ele, porque esse acordo aí, se é que tem algum acordo, não está funcionando muito bem para você, não é? Às vezes as pessoas, nesse sentido, nesse exemplo que você colocou agora, que você trouxe, elas têm aí uma questão de, como eu posso dizer, pactos ocultos. Tá? Elas nunca nem conversaram a respeito, elas esperam que o outro ajude,
mas nunca nem conversaram a respeito. Então é como se fosse um pacto na cabeça dela. Ah, eu trabalho, você trabalha, então quando a gente chegar à noite em casa, nós vamos dividir os afazeres da casa. Mas o outro pode pensar de uma maneira diferente. Então pactos ocultos têm tudo para não dar certo. Porque a gente às vezes cria uma expectativa em cima daquilo que a gente acredita que é um pacto, mas o outro não se comprometeu com aquele pacto realmente. Então pode dar tudo errado, né? E aí a gente se frustra, e aí fica bravo, às vezes começa a cobrar o outro. Sério, né? A outra coisa que você coloca aqui, o problema é que quando fico ansiosa, quero comer e sei que estou engordando, né? Então, claro, é aquela situação que a gente colocou aí. Então você precisa fazer alguma daquelas situações que a gente colocou para lidar com essa ansiedade, para você não ter essa tendência de comer e engordar, tá? E a terceira coisa que você colocou é, preciso me controlar, senão ele vai me deixar. É outra questão, né, Mariana? Eu sei que nós vivemos numa sociedade em que a imagem tem uma importância enorme, né? Então as pessoas precisam ser lindas, precisam ser gostosas, não precisam ser, né? Então, assim, eu entendo que tem uma cobrança cultural e social muito grande em cima da imagem. Por outro lado, espero que a sua relação, o seu marido, seu casamento, não esteja baseado tanto assim em cima da sua imagem, né? E quando você fala isso, eu fico bem preocupada, tá? Então vale a pena também refletir sobre esse ponto, tá? Outra questão aqui. Roberto diz o seguinte: moro com minha mãe e todos os dias quando saio para trabalhar ela fica aflita, com receio de alguma coisa acontecer comigo. Não é saudável, ela sofre muito me esperando chegar e gostaria de ajudá-la. Bem, Roberto, parece que a sua mãe precisa fazer o teste da codependência lá do meu site, não é? Acho que sim, né? Parece que não é você o problema aí, né? Mas se você está preocupado com isso, você pode sugerir para sua mãe que procure ajuda. Porque se ela está sofrendo assim, né? Não sei se você é um policial, não sei qual que é o teu trabalho também, né? Também não sei, pode até ser uma ansiedade meio natural. Mas a pessoa precisa, de qualquer modo, fazer alguma coisa para diminuir o nível de ansiedade, porque senão ela vai ter outros problemas, como nós mostramos aí anteriormente. Então, vale a pena, sim, você sugerir que ela faça algum trabalho, que ela fique mais calma, mais tranquila, tá? Existem mais algumas questões aqui, vou fazer uma última e depois a gente vai encerrar, tá? Gabriela diz o seguinte: eu sou muito nervosa e ansiosa. Às vezes tenho crises de choro, pois tenho medo do meu irmão morrer e eu ficar sozinha. Eu só tenho ele, pois meus pais já morreram. O que eu faço? Gabriela, você tem uma dependência emocional, né? Tem uma codependência desse irmão que parece que é importante, tá? Então, o que eu sugiro é que você trabalhe essa codependência, né? Parece, claro que eu não posso fazer um diagnóstico com 2 linhas, né? Qualquer dúvida, entra lá no site e faz o teste. Mas, de qualquer modo, a gente não tem certeza no dia de amanhã quem vai primeiro. Quem vai primeiro, você ou seu irmão? Claro, não dá para saber. Então você precisa se fortalecer, amadurecer emocionalmente para poder lidar com essa realidade de uma maneira mais suave, porque é certeza que o seu irmão um dia vai embora. E é certeza que você vai. E a gente não tem certeza, vamos dizer assim, 50% de chance de um e de outro acontecer. E é óbvio, 50% de chance dele ir primeiro pode te deixar muito ansiosa. Então, trabalha, fica forte, para poder lidar com isso de maneira suave, para a tua vida poder continuar de uma maneira bem tranquila, tá? Muito bem. Gente, me desculpe novamente porque o programa não pôde acontecer no domingo, e já hoje passei uma parte do dia aqui com o técnico resolvendo as situações. Vamos ver se no próximo domingo a gente faz um programa bem legal, sem problemas tecnológicos, tá? E afinal, o programa do próximo domingo você deve gostar de assistir. Codependência e depressão. É outro tema quente, né? Eu recebo muito no consultório pessoas que já estão bem depressivas, então existe uma relação bem importante entre essas duas coisas, esses 2 transtornos. E claro, né? Eu não acho de jeito nenhum, né, que a gente nasceu aqui nessa vida para sofrer, né? Não acho de forma alguma. Acho que a gente nasceu para superar
as coisas que nos incomodam. E é por isso que eu trago esse programa aqui, porque por isso que eu gosto de estar aqui conversando com você e gosto de saber que mais pessoas vão assistir e quem sabe vão enxergar alguma luzinha no final do túnel, né? Então, quero agradecer de novo muito a sua presença nesse momento e espero que você tenha aí uma ótima semana e a gente se vê então no próximo domingo, se você tiver um tempinho aí de participar. Se não, o programa fica no YouTube gravado, você pode assistir depois. Ah, e tem mais uma coisa legal, estava esquecendo de falar. Os programas já estão, e agora daqui para frente, todos os programas estarão no site em MP3, né, em áudio em MP3. Significa o quê? Se você não tem tempo para ficar na frente de um computador assistindo a um programa, né, o que você faz? Entra lá no site, em 30 segundos você grava, você baixa em MP3, coloca aí no seu celular, né, no seu iPod, não sei, e você então pode escutar em qualquer lugar, né? Caminhando com o seu cachorro, vai caminhando escutando aí nosso programa, se você gosta da gente, né? Então, tudo de bom para você, um grande beijo no coração. Tchau!